Você entrou, você foi algemado e colocado lá dentro. Eu sentei e comecei a gritar, porque na minha cabeça ficava só a seguinte informação. Umas coisas que tinham me dito, olha, a gente não pode ser preso sem ninguém ver, tem que fazer de uma forma que mais gente veja, por a gente ter testemunha de que a gente foi preso. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Sou filho do Marcelo Neto e da Miriam Leitão, dois jornalistas brasileiros. Ia ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. E eles foram muito torturados, né? Socos, pontapés, enfim, pescoção, orelhão, enfim. E fizeram uma roleta russa com ele, colocaram uma bala num revólver e ficaram atirando, falando que iam matá-lo e tal. Passava um dia, 2 dias, e começava a cair da cadeira, o espancamento recomeçava. Então ele foi sendo espancado durante muito tempo ali. A minha mãe também foi muito torturada, né? Foi colocada num quarto que era usado como cela escura com uma jiboia. Poderia dizer que o pior período da vida deles. Esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu tinha 12 anos, né, quando meu pai me chamou para uma conversa, assim, uma conversa meio solene, assim, então, senta aqui que a gente vai conversar, que eu tenho uma coisa para te contar. E foi quando ele me contou que eles tinham sido presos, né? Eu não fiquei com uma frase, mas eu lembro claramente que ele falou palavras como perseguição, né, porão, prisão, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Quando você recebe a notícia que seus pais foram presos, a primeira impressão que você fica, pô, eles deviam estar fazendo alguma coisa de errado, né? E eu tinha 12 anos, eu não tinha o conhecimento, né, daquele período que o país viveu, que eu tenho hoje, né, ali entre 64 e 1985, naquela época eu não tinha esse conhecimento, tinha 12 anos, estava começando a entender as coisas e tal. Então o que eu fiz foi, a partir daquele momento, tentar entender o que aconteceu, tentar descobrir de fato, né, o que tinha acontecido com eles, né? E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, eles estavam lutando por liberdade, né? E isso, para mim, na verdade, aquele primeiro sentimento de, oh, mas será que eles fizeram algo de errado, se tornou um motivo de muito orgulho, na verdade, para mim, porque eu sei que, em meio a extrema dificuldade, eles enfrentaram um medo e uma violência muito grande. Então, tem um fator que é muito importante, na verdade, que eu descubro naquele momento que o meu pai e a minha mãe tinham me dado o nome de guerra deles, né? Meu pai, ele chama Marcelo, mas ao ele entrar no Partido Comunista, ele recebeu um codinome chamado Mateus. Ele passou a ser chamado de Mateus. Então, aí eu fiquei, meu Deus, então meu nome vem disso daí e tal. E realmente aquilo me fisgou, vamos dizer assim. Se tem uma coisa que me fisgou, foi aquilo. E eu quis saber, mas quem foi que te deu o nome, né? Quem foi essa pessoa que coisa? E aí eu descobri que tinha um líder do Partido Comunista do Brasil no Espírito Santo naquele tempo. Esse líder chama Fuedes dos Santos, chamava Fuedes dos Santos, ele está vivo, né? E foi ele que entregou não só os meus pais, mas um grupo de 30 militantes comunistas para repressão, para o regime militar. Então,
Aquilo para mim foi uma coisa assim, meu Deus, o cara que deu na verdade o meu nome, né? Porque ele batizou meu pai e meu pai me batizou. Então eu queria saber, mas cadê esse cara? Cadê ele? Né? Ah não, ele desapareceu, ninguém sabe dele. Uns falam que ele morreu, outros falam assim, viram ele assim um dia na rua e ele saiu correndo e tal. E eu queria saber, eu sempre quis saber, mas por que você entregou? Ficava um questionamento na minha cabeça, que era o seguinte, dos militares, né, do regime militar, eu esperava o que eles fizeram com a minha mãe, né, uma menina grávida de 19 anos, eu espero qualquer coisa dele. Mas de um líder, mais de um colega ali, um companheiro do partido, eu realmente não esperava essa traição, né? Então eu quis entender e a minha ideia sempre foi chegar nele e usar as ferramentas que eu tenho como jornalista, que eu aprendi ao longo da minha profissão, chegar e perguntar para ele, né? Eu até digo isso, né? Durante essa busca minha que chama a espera, né? Que é a reportagem, eu até digo isso, que às vezes as pessoas complicam muito as coisas, né? Às vezes você chega lá, bate na porta e a pessoa conta a versão dela. E eu resolvi descomplicar. Eu falei, não, eu vou achar e eu vou achá-lo se ele estiver vivo. E se eu encontrá-lo, eu vou fazer a pergunta, por quê? Por que você entregou aquele grupo de estudantes? Por que você entregou meus pais? Esse pai, afasta de mim. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai. E não sei se você reparou, o Fuedes estava ali. O Fuedes estava ali, eu vi o Fuedes, eu vi ele passando e foi também a segunda vez que eu tive certeza de que tinha ido mais longe. E quando ele passou, a imagem que eu tenho na mente é de uma pessoa tranquila. Eu sempre tive a sensação de que o Fuedes entregou, né? Sem tortura, porque ele estava bem. Estava absolutamente tranquilo, estava cara de arrumado, estava tranquilo. Quer dizer, ninguém estava, todo mundo ali estava suado, estava com cara de sofrimento. Ele estava assim como quem estava passeando. Ele passou a ser um pária ali para nós, né? Um cara que era o dedo duro, que fez a gente sofrer, que era o comandante que traiu. O único momento que eu cruzei com ele foi que ele vinha trazido por soldados e eu ia levado por soldados. Então eu fiz de conta que eu não estava vendo ele. E eu fiquei de cabeça baixa. E quando eu fui passando perto dele, eu gritei. Eu gritei assim, você viu o que você fez, seu filho da puta? Você viu o que você fez? Ele ficou em silêncio e abaixou a cabeça. Ele foi o delator dos meus pais, né? Mas eu encontrei com ele 40 e tantos anos depois. Foi muito difícil encontrá-lo, realmente ele se escondia, então eu fui no local e um endereço que eu descobri dele através das minhas, através de ferramentas de jornalismo investigativo, consegui encontrar um endereço dele, fui até lá, mas não tinha ninguém em casa. De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Mas eu sempre quis saber mais, esse era o desejo, assim, havia uma vontade da minha parte, dentro da minha família, de saber o que aconteceu, né? O que tinha acontecido naquela história ali. Eu estou indo para o Espírito Santo encontrar o Fuedes dos Santos. Me
falaram que ele vivia num sítio, numa região. Eu fui para essa região, a região do Garrafão. Cheguei lá no Espírito Santo e era assim, um lugar amplo, milhares de sítios. Então foi batendo nas portas. E assim, a conversa foi muito intensa, né? Ele me recebeu, né? E aquilo foi um momento para mim que eu esperava há muitos anos. Então assim, eu vi que para ele também, apesar dele não saber que eu iria, apesar dele não saber que ele ia topar com outro Mateus em frente a ele, sabe, que ele ia encontrar o filho de 2 liderados dele do Partido Comunista do Brasil, ele esperava alguém ir lá fazer essa pergunta para ele. E a entrevista foi longa, foi intensa, mas posso dizer que ele respondeu os questionamentos, ele deu a versão dele. E ele teve a coragem de falar algumas coisas que eu achei importante, como, não, realmente eu entreguei seus pais, realmente eu entreguei aquele grupo de estudantes, realmente eu entreguei o Lincoln Cordeiro Oeste, que era uma liderança já nacional, acima do Espírito Santo, ali ficava no Rio de Janeiro, São Paulo, e o Lincoln Cordeiro Oeste foi morto, né? Então, assim, ele admitiu tudo isso. Então, assim, para mim foi um encontro muito marcante, assim, que até hoje é um momento que eu guardo comigo, sabe? É uma coisa, vamos dizer assim, um capítulo importante, assim, da minha vida. De ser escutado, esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu encontro o filho dele, né, que é mais ou menos da minha idade, e aí ele percebe, mas o que você está querendo conversar com meu pai? Porque o que aconteceu é que, pelo fato da região ser distante, eu acabei chegando lá no início da noite. E era uma coisa que eu não queria. E eu vim falando no carro, nossa, 40 e tantos anos depois eu vou chegar com essas perguntas assim, tão difíceis. E aí, enfim, ele perguntou, mas você é o quê? Não, eu sou jornalista e pesquisador do regime militar. E eu sou mesmo. Fui falando a verdade, mas qual é o seu nome? Mateus. Mateus de quê? Eu fiquei aqui, não, Mateus, você pode falar sobre... Não, claro, não, Mateus Leitão. Bom, nesse momento, o filho dele mesmo, acho que já começa a perceber quem estava lá, né? Mas ainda assim, eles continuaram, eles me receberam na casa deles, me trouxe um café, o Fuedes veio, né? E eu estava muito emocionado na hora, assim, eu confesso assim, meu coração estava batendo muito forte e na hora que ele chegou, eu só consegui falar uma palavra, Fuedes. Que era assim, é você mesmo? E ele falou, não, sou eu e tal. E a gente sentou e a entrevista começou, né? E ele, durante a entrevista, chegou a falar, não, eu tava esperando você aqui. É isso que eu tô te dizendo, entende? Ele tava esperando alguém lá, ele queria colocar pra fora isso também, sabe? Tanto é que ele pede perdão, né? Durante a entrevista, ele pede perdão, né? Pros companheiros dele, não tem nada a ver comigo, enfim, até disse lá isso pra ele, né? Apesar de eu estar envolvido emocionalmente, de certa forma eu estar envolvido nessa história indiretamente, mas ele fez esse pedido de perdão para os colegas dele, né? E eu achei isso muito interessante, enfim, muito importante. Foi isso, assim, eu da minha parte o perdoei, isso está na reportagem, né? Ser filho da outra. Mas o senhor entregou meus pais? O senhor entregou meus pais? Não, seus pais eram... Quem seus pais? O Marcelo?
Você entregou Não, o Marcelo era parte do comitê regional. Mas você entregou o nome dele para eles? Eu tive que confirmar o que estava escrito no... Mas não era só o codinome? Como é que eles iam saber que o Matheus era o Marcelo? Não saber porque chega um momento que eu abri, né? Chega um momento que eu abri, a história não fecha. O que eles iam fazer? Baixar o cacete um dia atrás do outro. Então você entregou meus pais? Claro. Entregou? Entreguei dessas condições. Eu acho que é muito difícil você passar o que aquelas pessoas passaram sem que aquilo fique de certa forma em você para sempre. E isso é importante dizer, mas quando eu cheguei lá, o Fuedes estava lá, eu vi o Fuedes, mas eu vi o Zé, que era o codinome que ele usava, o comunista, o chefe. Tanto é que ele falou, enfim, da situação atual do país, né, como ele vê a questão da esquerda no poder hoje e tudo isso. Então, assim, ele falou mostrou que ele ainda... que aquele Zé, aquele líder comunista, que tinha um cargo importante, né, uma posição importante no Partido Comunista do Brasil, aqui no país, ainda está lá. E ele estava, de certa forma, ainda querendo ser ouvido. Eu tenho a minha parcela de culpa mesmo, mas isso é bom que se frise, viu? Tem muita gente que não mostrou a cara por inteiro. Tem muita gente aí que não foi parar na prisão por causa de mim, não. Eu tive uma pneumonia, tem bastante tempo. Eu fui num posto de pronto atendimento e quem que eu encontrei lá? Um antigo contato do partido. Mas daqueles assim, que era mais um ponto de apoio, sabe como é? Que nem era membro do partido, mas sempre que a gente precisava dele, ele estava pronto a ajudar. Foi me ver, ele me conheceu, né? E ele falou alguma coisa? Falou. O que ele falou? Por que aconteceu isso? O que aconteceu com você que na prisão entregou todo mundo? Aí antes que eu respondesse, eu falei, não precisa falar porque você deve ter tido as suas razões. É a compreensão de que nos porões da ditadura é muito difícil a gente ficar de bico fechado, né? Teve momentos de sofrimento, né, também para mim, assim, você começa a procurar essas coisas, né, você começa a investigar, cavar essas coisas, elas acabam te atingindo de certa forma, né? Então, assim, teve alguns momentos que eu fiquei muito emocionado, quando eu encontrei os primeiros documentos oficiais, assim, quando eu consegui ter mais detalhes daquilo que eles passaram ali naqueles primeiros dias no exército, a tortura, né? Aquilo que foi feito ali com eles, né? Eu lembro assim, eu tive até pesadelo, né? Quando eu estava no processo da investigação, eu tive pesadelos mesmo de acordar à noite. Um deles eu me lembro muito bem, assim, que foi uma jiboia vir em direção à minha mãe e abocanhava ela, assim, dava uma mordida nela e eu acordei assustado, enfim, e era assim, olha só como é que são essas coisas. Eu acredito que eu acabei preso também, né? Pela história e eu precisei encontrar uma saída dela. E a saída dela estava justamente nesse encontro, né? Estava justamente nisso que você falou, né? Ter respostas. E eu queria ter respostas. Eu precisava ter essas respostas para eu sair dessa prisão, entende? Porque, de certa forma, eu até penso, se eu não estava querendo, isso eu nunca falei, ouvir um pedido de desculpas mesmo, sabe? Às vezes eu fico com isso na cabeça, assim, porque, querendo ou não, quando você fica sabendo que esse tipo de coisa aconteceu, você se revolta um pouco, né? Então, não sei, eu não tenho essa resposta ainda se eu estava em busca de um pedido de desculpas, sabe? Mas o que eu tenho, assim, para responder hoje, assim, sobre essa história, que foi muito intensa, é que as respostas me libertaram, sabe? Aquelas respostas do Fuedes
me libertaram para que eu pudesse, enfim, seguir adiante aí. Estou dizendo para todos os membros do partido que tem alguma coisa a ver com a prisão deles, que me perdoem. Não só para os pais dele, mas que me perdoem. É o mínimo que eu posso fazer. Mesmo porque não tem nada que se possa fazer da agora em diante, né? A não ser isso mesmo. Porque todas aquelas nossas conversas em meio aos sentimentos que brotavam, né, durante aquela busca, porque assim, precisa entender que foram vários anos depois. A busca, quando a gente foi atrás dele mesmo, durou vários dias para que a gente pudesse chegar até ele. Então as coisas iam acontecendo e os questionamentos, novos questionamentos iam surgindo, a ansiedade aumentava. E é isso, eu acredito que essa reportagem, sabe, a espera, me fez hoje olhar para as coisas dessa forma, entendeu? Ter paciência com meus sentimentos. Às vezes a gente está em prisões e a gente precisa ter paciência com os sentimentos. Às vezes a gente está passando por dificuldades e a gente precisa ter paciência com os sentimentos, saber que existem saídas, né? Eu descobri muitas coisas, sabe, sobre mim, assim, capacidade de enfrentar situações extremas, assim. Então, eu hoje posso dizer assim, que eu sou o Matheus, entendeu? Mas eu não